Fala nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte, uma reação do programa Tá Na Área, tá bom? Do Sport TV. A gente vai estar vendo aí o que os comentaristas vão estar falando a respeito do Verdão. Eles vão estar trazendo aí as últimas informações sobre reforços e também do time, né? Para estar enfrentando o Corinthians no domingo. Essas informações vocês vão estar acompanhando aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Edu já está com a gente? Daqui a pouco o Edu Rodrigues chega para trazer as informações do Palmeiras, mas vamos falar um pouquinho dessa questão que mais emergencial está. John Arias chegando no Palmeiras. Pega quem de surpresa, hein? Ninguém, né? Mas vocês achavam que o Fluminense ia chegar para cobrir mesmo a proposta que... Eu acho que não. Que era muito dinheiro, né? Eu acho que não. Eu acho que cobrir uma eventual proposta é uma miopia de necessidade. O Fluminense, claro, olhando o John Arias com um jogador que foi, né, quando vestiu essa camisa, a camisa do Fluminense, foi um jogador muito importante. E o John Arias é o cara que sobe o nível de qualquer elenco. Mas qual é a necessidade do Fluminense hoje? O Fluminense hoje precisa de um centroavante. O Fluminense hoje precisa de um 9 de confiança. É bom, né? Hoje mais ainda, né? Hoje a gente ainda teve, antes do programa começar, né, o comunicado da saída do Everaldo, que não foi um 9 de confiança, né? Passou aí o ano de 2025 com a camisa do Fluminense, mas não entregou. Hoje, o John Kennedy faz um bom começo de temporada, o Germancano se lesiona nos primeiros treinos de 2026, então hoje, 6 de fevereiro, é só o John Kennedy, porque o Germancano não está disponível e o Everaldo foi embora. Então, o outro que está ali é o Lelê, né? Que ainda está ali, né? Mas assim, estou aqui. Mas assim, o Fluminense precisa de um 9 que vai entregar, né, o que se espera, né? Um 9 decisivo. O Arias não é esse cara, né? Aí se você olhar um pouquinho mais para trás, o Fluminense talvez precise ali de um zagueiro pelo lado esquerdo. O Freitas é um jogador importante, hoje titular, mas ainda muito irregular, né? É uma carência do elenco. Se o Fluminense tem 20, 25 milhões para cobrir uma proposta do Arias, opa, matemática só vale pro Arias? Ou o Fluminense tem 20, 25 milhões para eventualmente contratar um 9 e um zagueiro pelo lado esquerdo que possa brigar por essa titularidade? Eu não sei o que o Lino pensa, a Belly também assim, mas eu acho que se a diretoria do Fluminense, que não é mais o Mário presidente, mas o Mário é um executivo agora, remunerado, então é o cara que toca as contratações. CEO. Se o Fluminense parte com tudo pelo coração, para não deixar o torcedor triste, vamos repatriar o Arias. É um tiro no pé de gestão absurdo. Você vendeu um jogador por quanto? 17. E comprar por 25, com quanto tempo? Tava 6 meses. 6 meses. 28 jogos depois, 2 jogos, 17 titular. E 2 gols, ele ficou 8 milhões mais caro? É o intercâmbio de filho mais caro da história do futebol. futebol. O Fluminense tinha nem que entrar nessa história. Mas pensando pelo lado do Palmeiras, assim, do investimento que o Palmeiras faz nesse momento para ter um jogador... Lembrando que acabou de perder o Rafael Veiga, né, que foi jogar no América do México. É um investimento válido, de fato, para o Palmeiras nesse momento? Faz sentido para o Palmeiras, não faz sentido para o Fluminense, faz sentido para quem tem dinheiro. A gente pode discutir valores, né? Fala, Lino, fala o que você quer falar. Não fala o que você falou semana já deu polêmica pro lado dele ali. O GE trouxe isso também, que parece que o Flamengo deu uma provocada. Entrou na história só para inflacionar. Para inflacionar, né? Mas isso faz parte do jogo também. Lógico. Esse blefe faz parte do jogo hoje. Porque no Flamengo não precisa do Lino, né? O Flamengo não precisa. Do Arias. O Flamengo não precisa do Arias. Tem outro Lino. Já tem lá. Esse pode render um troco. Esse tem que provar também lá. Não tem jeito. Esse tá lá por 25 milha também. Deixa eu ver então com o nosso Edu Rodrigues. Como foi essa negociação? Quando é que o Arias chega? Se vai fazer exame? Quando? Quando assina contrato? Número de camisa? Número do RG? Só quem tem essa informação é Edu Rodrigues sem barba. Olha que surpresa aí. Sem barba. Novamente. Nova skin 2026. Fizeram aquela brincadeira, né? A foto de 2016. Aí eu me vi em 2016 sem barba. Eu falei, vou tirar. Então eu tô agora com uma nova cara. E quem tá com a nova cara também, primeiramente, boa tarde aí, Veloso, amigos da mesa. É o Palmeiras, né? Como vocês já bem citaram aí com o João Arias. O RG dele eu não sei, Veloso, mas o que eu sei é que ele chega na semana que vem, vai fazer esses exames aí na Inglaterra ainda. Muito provavelmente nesse final de semana ele já termina todos esses exames.
vai rolar assinatura de contrato, que hoje é assinatura virtual, né? Ele não precisa mais estar no país para fazer assinatura. E na semana que vem ele já se apresenta ao novo clube. E você me perguntou como é que foi essa negociação, né, Veloso? Na verdade, o Palmeiras tem um interesse no Arias há muito tempo. Já tem mais de ano aí que o Palmeiras observa muito o Arias. Quando ele foi para a Inglaterra, inclusive, o Palmeiras tentou atravessar aí, pelo menos tentou conversar com os staffs do John Arias para ver se ele não conseguia vir para o Palmeiras antes de ir para o Wolverhampton. Não houve nenhum papo. O Arias sempre deixou muito claro para o Fluminense que gostaria de ir para o futebol europeu. E ele também deixou claro que voltaria somente para o Fluminense, né? Mas o dinheiro do Palmeiras foi muito alto nessa situação, 25 milhões de euros, como vocês já bem citaram, foi mais do que o Wolverhampton pagou. E aí o Wolverhampton está muito próximo de ser rebaixado. E aí chega a 25 milhões de euros. No ano que vem, o orçamento do Wolverhampton vai ser muito baixo. Eles falaram, temos que vender ele agora. Então o Wolverhampton foi muito fácil a negociação com o Wolverhampton. E aí tem a parte do Arias. O Arias tem uma questão aí, quando o time é rebaixado na Premier League, muitos times, não são todos, 50% do salário é cortado para a disputa da Série B, para a Championship. Então, assim, a primeira coisa já ia pesar no bolso do Arias se ele continua no Wolverhampton. Nenhum outro clube do mundo, a não ser os clubes brasileiros, como vocês já citaram, o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, nenhum outro tinha feito proposta. E aí também o Palmeiras ofereceu um salário melhor, ofereceu melhores condições para o Arias, e aí eu acho que na cabeça dele realmente teve essa questão aí de Copa do Mundo, um clube que vai brigar por todos os títulos, e aquela situação dele ter falado que só voltaria para o Fluminense, ele vai ter que administrar agora, porque vai ficar uma situação ruim com a torcida do Flu, mas pesou também essa questão da Copa do Mundo, a família, vir de novo para o futebol brasileiro e disputar títulos. Então, a cabeça do Arias neste momento não deve estar tão boa assim, mas colocando tudo na balança, naqueles prós e contras, tinha mais prós vir para o Palmeiras do que continuar na Inglaterra nesse momento. Mas pro Arias ele se livra fácil dessa bomba também, né? O Fluminense não fez a proposta lá pro Wolverhampton. Mas assim, eu tive uma reflexão de que, assim, pra mim tá ficando... O Palmeiras tá lá dele, o Palmeiras tem bala. Quem tem, joga. Quer fazer, tá pressionado, não ganhou o título do ano passado, tá no jogo. Um jogador que o Palmeiras sempre quis, Exato, é importante dizer. Exatamente. Tá me incomodando essa frequência de jogadores indo e 4 meses depois voltando, assim. Isso um tempo atrás era diferente, era aquele bate-volta porque é saudade do feijão. Que até muita gente dizia assim, que deixou o Brasil meio queimado lá fora, por isso que os times europeus não pagavam muito daqui para lá, esperava o cara ir para lá, se provar e vende com um valor alto. Isso deu uma mudada, a idade baixou, os caras vieram aqui pegar Vinícius Júnior, Rodrigo, de novinho, mas a gente voltou a ter uma leva de jogadores mais maduros, como o Gerson mais de uma vez. O Gerson até, quando foi para o Olympique, até jogou o campeonato pelo menos, voltou no ano seguinte. Agora o Arias e o Pedro foi rapidinho no Fiorentina. Tem o Paquetá, se você quiser. O Gabigol não foi muito diferente. O Paquetá foi Milan, Lyon. Ainda deu uma tempo. Jogou Copa do Mundo. O problema é voltar mais caro, né? Tem isso. Essa é a loucura. Porque assim, se o Arias tivesse ido no tempo que foi, deixou o Wolverhampton no meio da tabela, meteu 10 gols, justifica. Mas ele foi 17 jogos titular, fez 2 gols. Voltou mal. Pelo menos eu entenderia o Scarpa, né? Scarpa também, que era coisa... Jogou pouco também. Aí vem outro ponto. O Arias, a gente já ouviu aquela história do sonho, né? O Mário Bittencourt, de 23, passou 23 inteiro falando do pacto, com os principais nomes, André, o próprio Arias. O André, eu lembro, o Fluminense passou o bonde do Liverpool pelo André. 30 milhões de euros. Aí, esses dias, eu vi uma galera do Fluminense falando isso, eu concordo, assim, o sonho, o dirigente, ouviu o jogador, beleza, a gente ganhou uma Libertadores junto, mas assim, o sonho é do meu torcedor. O sonho é do meu torcedor que quer ter um cara que vingou aqui, quer ter o Arias campeão da Libertadores, mais uma temporada. O Fluminense faturou o que nunca faturou no Mundial, no ano seguinte, vamos colocar no Arias, para realizar o sonho do meu torcedor. Agora é o sonho do Arias ir para a Europa e tá voltando agora. E o Fluminense aliviou na grana pro Wolverhampton por causa do sonho do Arias. E aí agora o sonho ficou caro, né? Aí eu entendo o torcedor desse lado, tem o profissionalismo, ele é grana, ele é colombiano, Mas assim, essa coisa do ficar na porta do dirigente, meu sonho é para ir para a Europa. Aí ganhamos o título, aí o dirigente, vamos realizar o sonho do nosso craque, deixa ele ir, vamos facilitar. E o sonho do meu torcedor?
E nesse caso específico, um sonho vezes 2, né? Porque o Nino foi mais ou menos nessa Tem isso situação. também. E era um jogador, eram 2 jogadores muito importantes para o Fluminense, né? Tanto o Nino quanto o Arias. E assim, muitas vezes essa benevolência de você realizar o sonho de um atleta faz com que você esqueça de observar as suas necessidades. O cara tem salário em dia, contrato ainda em vigência, multa. Eu vou facilitar por quê? E aí você olha pra dentro hoje do plantel do Fluminense, né? O elenco do Fluminense. Beleza, que a gente teve no ano passado, ano retrasado, perdão, 2024, o Thiago Silva voltando e indo embora. E aí a gente começa a fazer aqueles exercícios de imaginação. E se o Nino não tivesse ido embora e tivesse feito uma zaga com o Thiago Silva? Como ficaria mas aí isso? são muito cis, São muito né? cis, eu concordo. Mas a partir do momento que o dirigente, ou os dirigentes, né, priorizam a realização dos sonhos dos atletas que eles detêm direitos, porque o Arias tinha acabado de renovar contrato. O Arias tinha contrato até 2028. Mas, numa pós-renovação, uma renovação que, via de regra, era para ser cumprida, né? O dirigente do Fluminense, à época o Mário, ele se mostra benevolente de realizar o sonho do seu atleta. Mas E ele aí? entregou, né? E aí você olha para a necessidade do Fluminense. Chegou o momento do ano passado, ou ano retrasado, agora me falha a memória. O Fluminense não sabia o que era vencer no Campeonato Brasileiro sem o Arias em campo. Não. Foi ano retrasado. O Fluminense não sabia. Aquela sequência do Diniz. Quando o Mano Menezes tirou do Mano. O Fluminense do não rebaixamento. sabia o que era. Foi ano retrasado, é Mas, isso. Enfim, eu sei que esse sonho está mais caro porque em Libra é mais caro mesmo. Sonhar com a Europa em Libra é difícil. Pô, Agora, negociar com o Palmeiras e Flamengo sobe preço para todo mundo hoje. Funciona. você sabe que tem dinheiro, né? É. Até dentro disso, o Edu, a Belly falou um outro nome aqui que está na portinha ali do radar do Palmeiras, né? Ficou em pânico. Que é o Nino, né? E aí já deixa o... o torcedor, Eu conheço. o torcedor do Flu não tá nada feliz com o Palmeiras, com toda certeza. Só para fechar o tema Arias, eu acho que, na verdade, inflacionou muito por própria culpa, né, da negociação do Fluminense, porque ele tinha essa prioridade de compra, então, assim, o Palmeiras sabia que se colocasse 20 milhões de euros na mesa, ou os 18 da época, o Fluminense ia cobrir. Então, o Palmeiras foi obrigado a colocar 25, já sabendo que o Fluminense não ia chegar. Então, inflacionou muito por culpa da negociação anterior. Enfim, mas como vocês falaram aí, né, mudando agora do ataque, ali do meio atacante para o zagueiro, o Nino, a gente vem noticiando aí nos últimos dias, né, que deu um pequeno avanço na situação do Palmeiras e o Nino, de que o Palmeiras conseguiu aí se alinhar muito bem com os representantes do Nino, com o próprio jogador, só que o Zenit já falou que não vai liberar nessa janela, então assim... o palmeirense que sonha com o Nino nos próximos meses, 2 meses, eu acho que não deve sonhar tão alto assim, porque o Zenit faz jogo duro, o Zenit é um clube com muito dinheiro, eles não estão preocupados com a grana, isso daí eles não estão nem um pouco interessados se o Palmeiras vai pagar X ou Y para liberar agora, eles falaram não, é não. Mas aí vai entrar numa questão também, uma outra briga, uma outra disputa com o Flu, porque o Fluminense também segue de olho no Nino, segue observando, e quando o Zenit falar, olha, vou liberar o Nino, eu acho que vai ter um leilão aí pelo zagueiro, muito provavelmente na próxima janela, entre Palmeiras e Fluminense, e aí vamos ver quem ganha esse cabo de guerra, mas acreditamos muito aqui, pelo que a gente tem conversado com pessoas no Palmeiras, com pessoas próximas ao Nino, de que vai haver um leilão aí quando o Zenit falar, olha, tá aberta a negociação, podem mandar a grana que a gente vai ver qual é a melhor proposta. E aí vai da cabeça do Nino, do que ele pensa pro futuro dele, se é no Palmeiras ou se é no Fluminense. Aí vira César Menotti e Fabiano, né? Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Já Ainda mais pelo meu zagueirão. É isso. O meu sonho, já que vocês estão falando de sonho, o meu era esse aí do Zenit. Virar pra alguém e falar... Dinheiro não é problema para mim, amigo. Pode botar o valor que você quiser. Dinheiro não é problema, mas eu tô longe desse sonho ainda. Vem cá, não vamos falar de leilão de Palmeiras e Fluminense, que não tem graça, né? Não tem faz leilão. sentido. E se Não for tem leilão leilão. mesmo, acabou a discussão. Exatamente. Até porque quem manda hoje é a leilona, né? E ela tá morrendo. Dinheiro não é problema para ela mesmo, né? Esse não é o ponto. E outra coisa que eu vou falar nesse sentido aí. Eu sempre achei isso, assim, torcedor que quer que o seu time seja milionário, eu sempre quis que o meu time fosse muito bem de grana para poder manter os meus ídolos no time. Sim. Então, assim, eu acho que isso também tem que fazer parte do pensamento do dirigente no local do Fluminense. O Fluminense só dá para botar nessa mesma história, porque no ano passado o Fluminense teve uma arrecadação recorde, com a participação do Mundial. Então, assim,
essa grana que entrou poderia realizar isso. Olha, é um presente pro meu torcedor, não vou perder o Ares vai ficar no Fluminense. Não preciso Não preciso, eu vou ficar aqui com você. Mas nós estamos vivendo tempos estúpidos, né? Só porque o cara tem dinheiro, ele acha que ele pode pagar caro, né? Então ele vai lá e paga caro. Cara, onde é que a gente vai parar com isso? O mercado brasileiro, em que momento ele se encontra com a realidade? Né? A gente já gastou mais de 1 bilhão nessa janela de transferência, somando todos os clubes da Série A do futebol brasileiro. Puxou muito isso aí com o Paquetá, né? O Cruzeiro com o Gerson. Mas assim, a gente fala do... Foi inclusive essa questão que o Edu trouxe. Do Zenit não facilitar a negociação. Fez o Cruzeiro gastar mais do que pretendia. Os caras estão percebendo que aqui a gente está... Se esticar a corda, né? A gente está porque o Paquetá foi muito falado aqui pelo valor que é exorbitante para os nossos padrões. Só que a gente tem que lembrar que o Palmeiras, ano passado, gastou um Paquetá, né? Porque o Paulinho e o Vitor Roque dá um Paquetá ali. Se não dá os 42, dá 40, né? Mas aí em dois jogadores que fizeram dois que virou um, porque até agora o Paulinho, infelizmente, né? Mas vamos ver se o Paulinho... Foi até mais, foram 47. Foram 47 milhões e meio se juntar os dois. Mas tem o imposto ainda que tem que pagar do Paquetá aí, vai chegar nisso aí, talvez até passe. Aliás, com o John Arias não é diferente não, tá, gente? Tem um imposto também lá para quando você vai trazer o jogador da Inglaterra, assim, o imposto é altíssimo também para esses retornos. Dividir com o jogador, né? Que sonha tanto ir embora. Se sonha, né? Então, Nação Alviverde, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos aí o pessoal do Sport TV comentando a respeito da chegada, né, do John Arias, né? O Arias que deve estar fazendo os exames médicos lá mesmo na Inglaterra. O Palmeiras não vai esperar ele chegar até aqui para fazer os exames e tudo mais. Ele vai estar fazendo os exames lá mesmo na Inglaterra, né? E provavelmente vai chegar aqui somente para assinar o contrato, tá bom? Nós vimos aí também informações a respeito do Nino, né? Nino que tem sido falado bastante, né? Lá nos bastidores palmeirenses, né? E o Palmeiras está focado em trazer o zagueiro, né? O Nino é um excelente jogador e certamente vai agregar muito, né? Ao time do Palmeiras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.